Fala galera! Peraí, vamos lá. Agora sim. Fala galera, aqui é o professor Felipe Guerra e sejam muito bem-vindos a mais uma aula, mais uma live, nosso encontro de todas as semanas, às segundas-feiras, sempre às 20 horas. E na aula de hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos que é o preferido de vocês que me acompanham, que sempre me mandam mensagens, que estão sempre interagindo com esses conteúdos, mandando dúvidas e querendo saber mais. Então nós vamos falar hoje sobre o ICMS, um imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços, tá? O ICMS ele é um tributo muito polêmico, é um dos impostos mais complexos do nosso país e, sem sombra de dúvidas, traz muitas particularidades, muitas situações que necessitam da nossa atenção especial, do nosso cuidado. E é por isso que eu estou iniciando hoje uma série de aulas onde eu vou tratar exclusivamente do ICMS, certo? Como vocês sabem, nós temos lives todas as segundas-feiras e semana sim, semana não, nós disponibilizamos uma aula completa, mais profunda, conteúdo técnico, prático. E nessas lives e nessas aulas eu estarei focando no ICMS nos meses de janeiro e fevereiro. Então, você aí que gosta desses conteúdos, já vai deixando a curtida nesse vídeo, já vai deixando o seu comentário aí embaixo. Não esqueçam também de dizer nos comentários o que é que vocês estão achando dos conteúdos, para que eu possa estar sempre aprimorando as nossas aulas e aprimorando as experiências que eu trago para vocês aqui, certo? Então, vamos lá, vamos dar início à nossa aula falando sobre o ICMS, tá? Hoje nós vamos falar especificamente sobre as hipóteses de incidência e as hipóteses de não incidência do ICMS. Pelo menos essa é a minha intenção. Se o vídeo ficar muito longo, eu vou dividir hipóteses de incidência das hipóteses de não incidência, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo, nossa aula. Vamos lá. Bom, pessoal, se você aí me acompanha, sabe que eu sempre deixo muito claro que existe uma matriz hierárquica no que diz respeito a legislações que lidam com o ICMS, tá? E, sem nenhuma dúvida, a principal dessas normas é a nossa Constituição Federal, a Carta Magna de 1988. Aqui no artigo 155 da Constituição, nós vamos tratar dos impostos dos estados e do Distrito Federal, tá? E o artigo 155 diz o seguinte, ó: compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre. Aí nós temos, no inciso 1º, transmissão, causa mortes e doações de quaisquer bens ou direitos, e que é o causa mortes e doações, um imposto muito conhecido. E nós temos no inciso 2º aquele que é o objeto principal dos nossos estudos, que é o ICMS, ou seja, o imposto que vai incidir nas operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, tá? Já o inciso 3º vai falar sobre a propriedade de veículos automotores, que é o IPVA, que a gente também conhece muito bem. Pois bem, essa é a matriz constitucional do ICMS, a previsão constitucional que dá competência aos estados e ao Distrito Federal instituir e cobrar o ICMS. Porém, nós tivemos a Lei Complementar 87 de 1996, que é a Lei Candir, certo? Essa lei, se você botar aí no Google, Lei Candir compilada, ela vai aparecer com todas as suas atualizações, tá? E essa lei complementar, que é de 13 de setembro de 1996, ela vai ser a base para os nossos estudos. Sempre eu falo isso com vocês com relação ao ICMS, tá? Um dos erros mais comuns que as pessoas cometem ao estudar o ICMS é estudá-lo de maneira errada, querendo começar sempre pelo regulamento do seu estado e negligenciando o estudo do artigo 55 e da Lei Complementar 87 de 96. Pois bem, nos nossos estudos aqui, que vão servir de maneira completamente estruturada para te dar uma base bem sólida a respeito desse tributo, eu não vou negligenciar a importância dessa lei, tá? Então, nós vamos começar
por ela, já que nós viemos lá do artigo 155, tá? E como vocês podem ver, aqui na descrição do que a Lei Candir vai tratar, ela diz o seguinte, ó, dispõe sobre o imposto dos estados e do Distrito Federal, sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação e dá outras providências. Então vamos lá, vamos ver o que a Lei Candir trata, tá? No que diz respeito à incidência e à não incidência do ICMS. Primeiro, já no artigo 1º, a Lei Candir diz o seguinte, ó, compete aos estados e ao Distrito Federal instituir um imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Vale destacar que você deve ter percebido que o artigo 1º da Lei Candir, ele apenas repetiu aquilo que estava dizendo lá no artigo 155 da Constituição, e aí ele só repete o dispositivo que estava lá na Constituição, aqui no início da lei, tá? E no artigo 2º é que a brincadeira começa a ficar mais interessante, tá? Para os nossos estudos, aonde no artigo 2º ele diz o seguinte, o imposto incide sobre... E aí ele traz a primeira hipótese da incidência do ICMS. Operações relativas à circulação de mercadorias. Operações relativas à circulação de mercadorias talvez seja o principal fato gerador do ICMS, a circulação das mercadorias, a transferência de propriedade das mercadorias, a circulação comercial desses bens, tá? E aí ele traz aqui algo a mais do que o que tinha lá na Constituição, quando ele diz o seguinte, ó, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. É bom deixar isso bem claro, tá? Geralmente algumas pessoas quando estão começando a estudar o ICMS, se pegam pensando o seguinte, ué, mas bar, restaurante não é um serviço ali de preparo, não é um serviço de industrialização daquela alimentação, não, tá? A Lei Candir deixa claro, a gente nem vai entrar muito nesse aspecto filosófico de se é ou não ICMS ou ISS, porque a lei está deixando claro que o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares são tributados pelo ICMS, tá? Então, a lei deixa isso claríssimo. Já na segunda hipótese aqui de incidência, nós temos os seguintes. Prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal por qualquer via de bens, pessoas, bens, mercadorias ou valores. É interessante que deixa claro aqui que na prestação de serviços, o ICMS ele apenas alcança o transporte interestadual e intermunicipal. Pode parecer algo bem simples, mas o serviço de transporte intramunicipal, ou seja, aquele que acontece dentro do município, não é alcançado pelo ICMS. É importante deixar isso bem claro, tá? Porque muita gente acaba confundindo e acha que qualquer serviço de transporte vai ser tributado pelo ICMS, mas como a gente está vendo aqui claramente, pelo que está previsto na lei, não, tá? Interestadual e intermunicipal, por qualquer via, será tributado pelo ICMS. A terceira hipótese de incidência do ICMS são as prestações onerosas de serviços de comunicação por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza. Ora, é muito importante destacar aqui que somente as prestações onerosas de serviço de comunicação, ou seja, aquelas que são cobradas, que há um custo ali financeiro, monetário, é que vai haver a incidência do ICMS. Aquelas que são gratuitas, como por exemplo a TV aberta, ela não vai ter ali nenhuma cobrança do ICMS, tá? E aqui, pessoal, na quarta e na quinta hipótese, a gente vai dar uma estudada, inclusive, juntos aqui para a gente entender, tá?
fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. E no quinto diz o seguinte: fornecimento de mercadorias com prestações de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços de competência dos municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. Vamos lá, vamos entender esses dois aspectos, tá? Primeiro de tudo, quando a gente está falando de um serviço que é previsto na Lei Complementar 116 de 2003, a lei que trata da cobrança do ISS, e esse serviço está lá e expressamente ele estiver determinando que aquele serviço é tributado pelo ISS, então, obviamente que nós não vamos cobrar o ICMS em nenhuma hipótese, tá? Mas quando a Lei Complementar 116 disser que as mercadorias empregadas na prestação de algum serviço que está prevista lá devem ser tributadas pelo ICMS, aí a gente vai ter uma cobrança dupla, o ISS sobre o serviço e o ICMS sobre as mercadorias. Quando não houver essa previsão, vai ser tudo tributado pelo ISS, tá? Eu até já dei esse exemplo aqui algumas vezes, vou repetir ele porque eu acho que é um exemplo claríssimo, tá? A alimentação, a gente acabou de ver, alimentação, restaurantes, bares, tudo isso é tributado pelo ICMS. Porém, quando essa alimentação ela é fornecida, por exemplo, por uma clínica, no momento ali que você está recebendo um café da manhã, um almoço, quando você foi fazer, por exemplo, um procedimento cirúrgico, então, naquele momento, aquela alimentação não será tributada pelo ICMS, e sim pelo ISS. Ele vai compor o custo do serviço e toda a operação será tributada pelo ISS, tá? Então, é interessante a gente deixar esse ponto claro para que não hajam dúvidas aí nessa interpretação e nesse entendimento. Então, pessoal, só fazendo um pequeno resumo aqui, tá? Se o serviço ele está previsto na Lei Complementar 116 de 2003 e não faz nenhuma ressalva que permita a cobrança do ICMS, será cobrado o ISS sobre o valor total de mercadoria mais serviço. Se o serviço ele está previsto na Lei Complementar 116 e tem uma ressalva lá dizendo que a mercadoria que foi empregada na prestação daquele serviço ela deve sofrer a incidência do ICMS, a gente vai ter o ISS sobre o serviço e o ICMS sobre a mercadoria. Quando a gente estiver falando de um serviço que não está previsto na Lei Complementar 116 de 2003, toda a operação será tributada pelo ICMS, tá? Então, muita atenção, não deixem passar despercebida essa situação para que vocês não venham a cometer erros, tá certo? Continuando aqui no parágrafo 1º, diz também o seguinte, ó. O imposto incide também. Pessoal, nós estamos falando a partir desse momento sobre as hipóteses especiais de incidência do ICMS, incidências específicas do ICMS, tá? E é importante a gente ter bastante cuidado nessas hipóteses de incidência específica, tá? Primeiro deles, sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Ora, pessoal, prestem muita atenção no que é dito aqui, tá? Aqui existe uma série de coisas que estão sendo explicadas nesse primeiro inciso desse parágrafo, tá? Primeiro de tudo, importou mercadoria do exterior, seja pessoa física ou jurídica, independente de você ser um contribuinte habitual do imposto, independente de qual seja a sua finalidade, você está sujeito à incidência específica do ICMS, tá? Por que que esse inciso deixou claro tantos aspectos importantes? Primeiro, ele quis deixar claro que, seja você pessoa física ou jurídica, não interessa, vai sofrer a incidência do ICMS. Quando ele diz o seguinte, ó, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, independente da finalidade, ele fez questão de trazer essas duas características de maneira bem clara e objetiva aqui, porque
o conceito de contribuinte do ICMS, ele pode se dividir em dois aspectos, tá? Contribuinte do ICMS é aquele que adquire mercadorias e comercializa de maneira habitual, certo? Ou seja, que tem um costume de fazer o processo de venda de mercadorias, ou aquele que adquire mercadorias, ainda que não habitual, mas com o intuito de comercializar, ou seja, com o objetivo de adquirir aquela mercadoria para revender. Então, se você tem habitualidade na venda de mercadorias ou se você tem a finalidade de vender mercadorias, você é considerado contribuinte do imposto, tá? Essas duas situações lhe caracterizam como contribuinte do ICMS. O que é que a lei deixou muito claro aqui? Que independente de você estar adquirindo para comercialização ou não, independente de você ter o hábito ou não de fazer essa compra e venda de mercadorias, se você está trazendo mercadorias do exterior, essa operação sofrerá a incidência do ICMS. Ou seja, ela deixou bem claro que independente de qual a finalidade, independente de você ser contribuinte do imposto, se trouxe do exterior, o ICMS vai alcançar, tá? Sobre os serviços prestados no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. Então, sempre que houver o processo de importação, seja de serviços ou a própria prestação de serviço, ela tenha acontecido ou iniciado no exterior, é uma incidência também específica do ICMS, tá? E por fim, eu vou destacar aqui o inciso 3, geralmente isso cai muito em concursos, tá? Sobre a entrada no território do estado destinatário de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao estado onde estiver localizado o adquirente. Pessoal, prestem bastante atenção na explicação que eu vou dar a vocês aqui, tá? Desse inciso, que ele parece ser complexo, mas a gente vai tentar traduzir eles aqui da maneira mais simples possível. Quando a gente estiver falando de combustíveis, derivados de petróleo e energia elétrica, a gente tem algumas linhas de raciocínio, tá? Primeiro delas, na saída do estado remetente, não vai haver a incidência do ICMS. Na saída do estado remetente, não se fala na incidência específica do ICMS, nem da incidência normal, tá? Na entrada do estado adquirente, nós temos duas situações. Quando essa entrada for para consumo, incide o ICMS. Quando essa entrada for para industrialização ou comercialização, não incide o ICMS. Eu espero que tenha ficado claro aí. Então a gente tem essas possibilidades quando a gente está falando de combustível derivado de petróleo e energia elétrica, tá? Então, muita atenção nesse parágrafo, nesse inciso, nessas questões que tratam da incidência específica do ICMS. Por fim, pessoal, nós temos o seguinte, ó. A caracterização do fato gerador independe da natureza da operação que o constitua. Então, a caracterização do fato gerador independe da natureza dessa operação. O que importa é que nós estamos falando de um aspecto material. Nós estamos falando da circulação da mercadoria, independe da natureza jurídica da operação. Nós estamos falando da prestação de serviços. Nós estamos falando dos serviços de comunicação. Então é muito importante que isso fique claro para você. Pessoal, dessa forma nós, dentro do estudo da Lei Candir, nós finalizamos a parte da incidência do tributo, tá? Essas operações que a gente acabou de explicar aqui finalizam a parte onde o tributo incide, seja a incidência normal ou a incidência específica, aquelas operações onde o ICMS incide também. Bom, continuando, aqui no artigo 3º, nós vamos ter o seguinte: o imposto não incide sobre, primeiro, operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Interessante a gente dizer que é o seguinte, aqui nós estamos falando de uma
imunidade que foi prevista por força do artigo 150 da Constituição, certo? Essa imunidade, que é chamada de imunidade cultural de natureza objetiva, ela diz que o ICMS ele não vai alcançar livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, independente do conteúdo desses livros, desses jornais, tá? Então, é importante deixar isso claro, porque isso aqui ele só está repetindo aquilo que está colocado lá no artigo 150 da Constituição, quando a gente trata da imunidade. Já no segundo inciso aqui, ele diz o seguinte, ó, operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados, semi-elaborados ou serviços. Desde a emenda constitucional 42 de 2003, que a alteração que houve na Constituição Federal tornou toda e qualquer exportação imune ao ICMS, com o objetivo, né, de tornar os nossos produtos mais competitivos ao exterior. Então, desde como vocês podem estar vendo aqui, Lei Complementar 102 de 2000 e também a Lei Complementar 42 de 2003, que houve essa mudança aí, deixando então toda e qualquer exportação imune do tributo. Então, vamos para a terceira hipótese aqui, né? Operações interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos deles derivados, quando destinados à industrialização ou à comercialização. Como nós vimos lá no artigo 1º, é imune à saída interestadual de qualquer derivado de petróleo ou energia elétrica, quando existe ali a saída com o objetivo de consumo, né? Quando é para consumo, nós vamos ter a incidência do tributo. Quando não forem para consumo, aí nós temos uma imunidade, né? Nós temos essa hipótese de não incidência que está prevista aí na lei. Então, caso essas mercadorias elas tenham como objetivo a comercialização ou a industrialização, nós não teremos o ICMS na saída interestadual e inclusive na entrada por parte do adquirente, certo? Então, quando a gente está falando aqui de derivados de petróleo, combustíveis e energia elétrica, nós temos exatamente essa situação. Operações com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. O ouro, como um anel, um cordão e tal, ele é uma mercadoria, então ele sofre a incidência normal do ICMS. Porém, existem algumas hipóteses que tratam o ouro como um ativo financeiro, um instrumento cambial. Nessas hipóteses, nós não teremos a incidência do ICMS, e sim do IOF, tá? Esse ouro são aquelas barras de ouro, tá? Que comercializam, inclusive, na bolsa, operações cuja monetização e o ativo é baseado no valor do ouro, tá? Outra operação aqui que nós temos são as operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação pelo próprio autor da saída de serviço de qualquer natureza definido em lei complementar, como sujeito ao imposto sobre serviço, como sujeito ao ICMS de competência dos municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei complementar. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que aquelas operações onde a lei complementar do ISS determinar que deve ser cobrado o ISS, dessa forma o ICMS não vai alcançar, porque esses dois tributos eles vão ser mutuamente excludentes, tá? Outra hipótese de não incidência, operações de qualquer natureza de que se decorra a transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie. É muito comum, tá, pessoal, ocorrer uma venda de uma empresa para outra empresa, tá? Quando a gente está falando da transferência de propriedade do estabelecimento,
Eu não estou falando da venda do estoque, não estou falando da venda das mercadorias em si, mas eu estou falando de uma venda de uma empresa para outra empresa. Nessas operações, a gente não vai falar da incidência do ICMS, porque é uma hipótese de não incidência, tá? Operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, inclusive a operação efetuada pelo credor em decorrência do adimplemento do devedor, tá? Isso acontece quando o credor de uma obrigação ele não cumpre ali com a sua obrigação fiduciária. Imagine aí, tá? Um veículo que foi financiado e aí a pessoa não pagou aquele veículo corretamente, tá? Não pagou ali as parcelas do veículo. Imagina que o banco foi lá e houve ali a cobrança, tá? Pegou o bem em garantia, ou então um veículo foi dado em garantia no empréstimo, alguma coisa do tipo, e aí quando foi lá fazer a tomada daquele bem, ali não vai haver a incidência do ICMS. Operações de arrendamento mercantil não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário. A operação de arrendamento mercantil ela é considerada um empréstimo. Ela é considerada um aluguel, perdão. Então, se a gente está somente alugando o bem, então esse aluguel não tem a incidência do ICMS, a não ser que haja ali a venda do bem arrendado ao arrendatário, tá? Outra hipótese são as operações de qualquer natureza de que se decorra a transferência de bens móveis salvados de sinistro para a companhia seguradora. Então imagina aí que eu tenho um veículo, tá, que está com seguro, e aí alguém está dirigindo esse veículo e bate o carro, e esse carro ele dá perda total. E aí essa perda total ela vai ser salvada ali de sinistro pela companhia seguradora. Eu vou ter que pegar o que sobrou daquele veículo, eu vou dar para a companhia seguradora e ela vai me pagar o prêmio do seguro. Essa operação, mesmo com a transferência ali de mercadorias, não há de se falar de incidência do ICMS. Nós temos aqui em parágrafo único, tá? Equipara-se as operações de que trata o inciso 2 à saída de mercadoria realizada com fim específico de exportação para o exterior. O que foi o inciso 2? Destinar mercadorias ao exterior, ou seja, equipara-se a exportação. A empresa comercial exportadora, inclusive trades ou estabelecimento da mesma empresa, tá? Então imagine aí que eu uso uma trading para fazer um procedimento de exportação. Eu sou uma empresa situada no estado do Ceará, que aí eu quero exportar, e aí como eu não tenho expertise com exportação, eu utilizo uma trading, que é uma empresa comercial exportadora que está situada no estado de Pernambuco. Então eu mando a mercadoria para essa trading e a trading manda para o exterior. O que esse parágrafo único está dizendo é que essa operação com a trading, que vai mandar a mercadoria para o exterior, por mais que eu não tenha feito uma exportação direta, por mais que eu não tenha mandado diretamente a mercadoria para o exterior, essa operação de eu usar a trading para fazer essa exportação, ela se equipara à exportação, ou seja, não vai haver a incidência do ICMS. O mesmo acontece quando eu uso um armazém alfandegário ou um entreposto aduaneiro. Nessas hipóteses, eu também equiparo isso à exportação, está enviando a mercadoria diretamente para o exterior e dessa forma não vai haver a incidência do ICMS. Beleza, pessoal? Essa nossa aula de hoje ela foi uma aula mais teórica. A gente abordou aqui de maneira rápida, mas tentando exemplificar cada um dos casos, as hipóteses de incidência, as hipóteses de não incidência do ICMS. Como eu falei para vocês, o mês de janeiro e o mês de fevereiro todo, eu vou dar bastante ênfase ao ICMS. Nós vamos ter aulas como essa, mais teórica, nós vamos ter aulas mais práticas, mas eu peço a você que não deixe de acompanhar as nossas aulas, que deixe aí embaixo o seu comentário, que deixe aí embaixo a sua dúvida. É importante a sua mensagem para que eu possa continuar fazendo esse trabalho.
Eu estou aqui nesse momento de férias. Eu sou do estado do Ceará, estou aqui no Rio Grande do Sul, em Gramado, mas eu não deixei de cumprir o nosso compromisso da nossa aula. Então, eu peço que você deixe aí o seu comentário, o que você achou. Eu sei que é um conteúdo mais denso, é um conteúdo mais teórico, mas eu tentei exemplificar e traduzir aqui da melhor forma possível para que a gente tornasse esse conteúdo mais leve e para que facilitasse o seu entendimento. Também quero te convidar a me seguir lá no Instagram, a acompanhar tanto aqui no YouTube como no Instagram o Projeto 300, onde eu estou respondendo 300 dúvidas técnicas enviadas por vocês. Então, não deixe de acompanhar, não deixe de participar. E tamo junto, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado e até mais. Valeu!